Entrevista do dia. Bom, a entrevista de hoje é com o médico veterinário do IDAF, o Carlos Nogueiras, e a gente vai falar sobre a doença mormo. A doença causou aí uma proibição estadual de 120 dias sem aglomeração de equídeos. Muito bom dia, Carlos. Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar passando esse conhecimento aqui às pessoas que têm interesse, né, em adquirir um pouco mais de conhecimento e saber o que está acontecendo no estado com essa doença do mormo. É uma decisão que chamou muita atenção, porque foi uma decisão do estado e quem fiscaliza são vocês, o IDAF. E o que significa, assim, proibição total dessa aglomeração aí? Então, o mormo é uma doença que aqui no estado não havia sido registrada. Importante lembrar que os produtores aqui na região chamam a gripe equina, né, de mormo. Na verdade, são duas doenças diferentes, né? Na verdade, a gripe é causada por um vírus e o mormo é uma bactéria. Quando essa doença entrou aqui no estado, já tinha ocorrido no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, e, consequentemente, acabou entrando aqui no Espírito Santo, né, logo em seguida, que foi até na cavalaria da PM, lá no município da Serra. Então, gerou já uma restrição no trânsito, né, exigindo com que fosse feito o exame de mormo. Então passou a exigir esse exame de mormo para que fosse feito o trânsito dos animais já dentro do estado. Isso foi mais ou menos há quanto tempo esse caso aí na cavalaria da PM? Deve ter por volta de uns 3 a 4 meses. Então está muito recente no nosso estado. Está recente. Aí, como ocorreu um foco agora recente ali na Gran Expo, né, que é a maior exposição agropecuária aqui do Espírito Santo, que fica na Grande Vitória, cerca de 308 equinos ficaram retidos no parque de exposições, que foi interditado, e uma das medidas que o secretário de Agricultura aqui do estado decretou é que, como viu que a situação está bem complicada, ele decidiu evitar, né, lançar essa portaria, proibindo essas aglomerações de equídeos durante esse período de 120 dias. Ou seja, no caso, só a partir do ano que vem que estariam autorizados novos eventos envolvendo equídeos aqui no estado. Até com uma medida para facilitar o nosso trabalho de erradicar a doença do estado, porque a gente entende que é uma doença que gera graves prejuízos econômicos para o estado, porque gera toda essa vigilância, ao mesmo tempo a perda dos animais, e a gente tem que conter esses focos que estão ocorrendo para que consigamos novamente retornar ao status de livre, né? E as pessoas poderem transitar sem precisar realizar o exame de mormo, que é muito caro. Aí quando você fala em aglomeração, exposição, né? O exemplo da Gran Expo aí. Isso. Mas o que se entende como aglomeração? Então, qualquer aglomeração que configure um evento agropecuário, ou então até mesmo as pessoas evitarem cavalgadas, frequentar esse tipo de eventos, né? Porque o contato íntimo entre os animais ali, né? O contato muito próximo, eles estão se alimentando do mesmo comedouro, né? O bebedouro, eles têm esse grande risco de difusão da doença. E é uma doença assim, muito grave, né? Você falou que em alguns momentos se confunde com a gripe. Isso. Diz pra gente, além dessa secreção que você chegou a relatar, o que mais chama a atenção quando o cavalo está doente? Então, no mormo, né, como eu falei, ele é diferente da gripe. Só que eles são duas doenças muito confundíveis, né? A gente pode confundir muito a gripe com o mormo. E aqui na região as pessoas têm o costume de falar que o animal está com mormo, quando na verdade ele pode estar apenas com a gripe. No caso, o mormo é uma bactéria, né? O nome da bactéria é Burkholderia malei, e ela, quando infecta o animal, vai gerar uma grande secreção purulenta, né, que é o sintoma clínico, principalmente mais visto assim nos muares, né, que são os burros, as mulas, né? Então não é só em cavalo, em égua, não. Não, todos os equídeos, né? Todos os equídeos. Isso, que envolve todos os equídeos. Esses animais, eles apresentam a sintomatologia mais grave, né? Enquanto os equinos, no caso dos cavalos e as éguas, eles apresentam os sintomas mais brandos, né? Uma doença mais crônica. Então o animal ele vai perdendo peso, vai emagrecendo, vai tendo queda no rendimento, vai apresentando essa secreção, e o produtor ele vai ficar tentando curar o animal e não vai conseguir sucesso, porque é uma doença que não tem cura.
É muito rápido assim quando começa uma bactéria, um sintoma? Então, o período de incubação da doença, ele varia bastante, né? Ele varia de 3 dias até diversos meses. Então, a gente não tem como falar se o curso da doença é rápido, né? Ele varia bastante. Por isso, esse tempo todo aí de interdição. Uhum. Aí, no caso, o animal ele vai apresentar essa secreção, que é a forma respiratória, né? Ele vai botar bastante secreção pelo nariz, pode botar sangue também, secreção sanguinolenta, e também pode apresentar lesões na pele, né? Que é a forma cutânea, que a gente chama. Que vão ficar diversos caroços que podem aparecer e às vezes confunde também com garrotilho, né? Que garrotilho é uma doença também bacteriana que causa umas lesões nos linfonodos, né? Nos gânglios que ficam submandibulares e retrofaríngeos, né? Na região assim da garganta. Então, sempre que suspeitar de mormo, a pessoa tem que notificar o IDAF, né? Porque é uma doença grave, séria, não tem cura, inclusive passa por ser humano. É então, isso que eu ia. Essa gravidade, principalmente no ser humano, o que pode acontecer aí? São sintomas assim parecidos de pele? Pois é, eu como sou veterinário, né? Eu me atenho mais aos sintomas, diz, assim, né? Então, eu acredito que seja semelhante aos sintomas dos animais, né? Então, quando tem um caso de mormo, a gente aconselha a pessoa a procurar o serviço de saúde para que seja feito, né, uma investigação, saber se a pessoa está acometida ou não. Mas na literatura tem casos de morte também de humanos que se contaminaram com mormo ou não? Não, tem casos de pessoas que se contaminaram, Uhum. De morte eu desconheço, mas é uma doença grave e pode levar à morte, isso que a gente tem para falar. E quando os animais são necropsiados, né, muitos apresentam lesões no fígado, no baço, né, nos pulmões, lesões até semelhantes assim com a tuberculose. Então é uma doença bem grave, apresenta umas lesões assim bem purulentas assim no fígado, então é bem grave mesmo. E aí quando o IDAF ele é comunicado, o animal ele é sacrificado de imediato? Como é que funciona? Não. Existe o exame, né, que é feito. No caso, assim, o produtor fazendo por ele mesmo para transporte, né, ele vai pagar aí por volta, se não me engano, uns R$200 que está o exame. E ele tem validade de 60 dias. É um exame até caro, porque né? Aqui no estado do Espírito Santo não faz esse exame. E onde a pessoa faz aqui? Eu acredito que as pessoas estejam mandando, o veterinário esteja mandando para São Paulo. Colhe, né, o material. Colhe material e manda para São Paulo, que é um laboratório que tem feito os exames. E agora, quando existe a suspeita de ocorrência da doença, que o IDAF vai investigar, a gente colhe o material e envia para o laboratório, se não me engano é lá para Pernambuco que a gente manda, e não tem custo nenhum para o produtor, né? A gente vai fazer essa investigação porque é interesse do Estado em erradicar a doença. Deu negativo? Tudo bem, a gente libera, né, a propriedade, o animal, a gente fala com o produtor, deu negativo, vamos ver o que pode ser, né? Outra doença que pode estar acontecendo aqui. Agora, deu positivo, aí já são adotadas as medidas de defesa sanitária para conter esse foco, né? Para não ter o risco de espalhar e disseminar essa doença para os animais da região que estão sadios. E é importante, assim, muita gente fala, não, começou lá na Serra, na Grande Vitória, não vai chegar aqui. Mas já há registros aqui no sul do estado? Isso, tem registro já em São José do Calçado, que é aqui bem perto, né? Tem um foco em aberto lá. Estão sendo adotadas medidas de defesa sanitária animal e consiste na investigação. Só lá? Isso, foi um caso, né? E está tendo toda uma mobilização para a colheita de sangue dos animais ali da região, né, que tiveram contato próximo ali com o equino acometido, para tentar erradicar esse foco. E em Cachoeiro também tivemos um foco, né? Então, aqui na região, a gente tem que se preocupar com essa questão. Tá muito principalmente perto, né? Muito perto. Com relação a cavalgadas, principalmente. A gente pede que as pessoas evitem levar seus animais a cavalgadas, né? Pela questão de ter esse contato muito próximo e uma aglomeração muito grande de cavalos, né? Muito grande de equinos, assim. Os animais ficam muito próximos, são bastante equinos que a gente não sabe a procedência desses animais. A gente não sabe se nessa propriedade existe algum animal doente, então as pessoas estão levando os animais para as cavalgadas, colocando os próprios animais em risco, né? E isso é muito grave. A gente tem que manter os animais nas propriedades, evitar esse tipo de aglomeração,
evitar com que o animal ele beba, né, a água no mesmo bebedouro de um outro animal de outra propriedade, evitar que ele se alimente também num coxo de um animal de outra propriedade. Então é cada um controlar o seu, né, para evitar com que a doença se dissemine. Que é um prejuízo grande, né? Prejuízo grande. E no caso, a transmissão, né, do mormo, ele acontece exatamente por essas secreções nasais, até pelas secreções cutâneas, que essas lesões na pele, elas tendem a estourar. Então sai uma secreção, escorre, né, pela pele do animal, e aquilo ali também é bastante contaminante, né, contamina bastante. Então, evitar esse tipo de aglomeração e sempre comunicar o IDAF quando tiver alguma suspeita da doença. É muito importante comunicar. Às vezes o animal está com gripe, mas mesmo assim comunica a gente para a gente ir lá ver, né, e tirar essa prova se é gripe, se é mormo, né. E aí, essa questão da cavalgada, né, do rodeio, do passeio de animal, é importante dizer que se o IDAF estiver numa fiscalização, ocorre multa também? Existe a multa, né? Ainda mais agora que está ocorrendo a situação do mormo, o Estado está com grande interesse em erradicar essa doença, então as fiscalizações estão bem em cima dessa questão, né, tanto da cavalgada quanto do trânsito irregular de equinos. Existe a multa, né, que quem tiver sem os exames, né, dos animais e estiver transitando com os animais sem a guia de trânsito também, tem essa auto-infração que o IDAF faz. E geralmente gira em torno aí de quanto, Carlos? Então, tem uma tabela, né, que a gente tem que calcular, mas vamos supor, a pessoa transitando com um animal dá por volta de uns 700 e alguma coisa. Então né? É uma multa bem cara, tamanho risco aí da doença. Isso, porque é uma questão muito grave, né? Então, a gente tem que conter. Às vezes as pessoas não entendem, mas é porque é uma medida até de segurança assim, para o rebanho aqui do Estado, né? Porque os equinos aqui no Estado, eles geram bastante renda aqui para dentro do Estado. Então, esse tipo de atitude que estamos fazendo de conter esses tipos de eventos e também para sanar esses focos, são medidas econômicas, né, que visam, além da parte econômica, né, também a parte da saúde dos animais. Uhum. Então, é um trabalho de defesa sanitária animal, impedir, né, com que animais doentes transmitam doença para animais sadios. E é importante dizer que alguns estados bem próximos aí nosso também estão com essa epidemia. Sim, era uma doença assim, que era muito comum no Nordeste e no Norte do país, né? O Ministério da Agricultura considerava a doença como endêmica, ou seja, uma doença que ocorre assim, com determinada frequência, né, que existe na região, no Norte e no Nordeste do país. Só que, recentemente, ocorreu um foco no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, teve em Minas Gerais, na Bahia, e a gente ficou ilhado. Só faltava o Espírito Santo ter. E, infelizmente, aconteceu. Acabou acontecendo, né? Mas aí já aconteceu em Rondônia e outros estados que também não tinham ainda a doença. Então tem que ser um trabalho conjunto também, principalmente esse trânsito, né, para outros estados, animais chegando aqui também. Vocês estão exigindo animal que chega do Rio, animal que chega da Bahia também. Sim, tem que ter a guia de trânsito animal, o exame negativo de mormo, né, a ausência de sintomas clínicos, que é um atestado que o médico veterinário faz. Porque acontece muito, né, assim, que as pessoas questionam, mas como é que aconteceu o mormo lá dentro do Parque de Exposições da Grande Vitória? Na verdade, todos os animais que entraram lá na Grande Vitória, lá no Parque de Exposições, ali na Gran Expo, todos entraram com a guia de trânsito, o exame negativo de mormo, né, e um documento declarando a ausência de sintomas clínicos. Os animais foram inspecionados, realmente aparentemente estavam sadios. Só que o mormo, como eu falei, ele tem um período de incubação de 3 dias a muitos meses, né? Então, após esse animal ter feito o exame, que deu o resultado negativo para ele, e ele tem validade de 60 dias, ele pode ter se infectado em alguma outra situação e apresentou esse sintoma clínico na exposição agropecuária, porque o trânsito do animal, né, da propriedade dele de origem até a exposição, é uma situação estressante para o animal. E a situação de estresse, ela faz com que a imunidade do animal caia, e com isso as doenças, né, alguma bactéria que esteja presente, ela pode aflorar. Então, nesse caso foi o mormo, né? Ele manifestou clinicamente a doença dentro do Parque de Exposições,
através desse estresse, aquela imunidade, até mesmo o animal está num ambiente que ele desconhece, né? É uma situação estressante, e acabou apresentando esse sintoma, e o parque foi interditado para fazer a medida de saneamento. Então, todos os animais ali da exposição tiveram sangue colhido, né? E está sendo feita a investigação que ainda não terminou, né? Os animais ainda têm que fazer uma segunda coleta de sangue para poder serem liberados de vez. Tá ok. Eu conversei com Carlos Nogueiras, ele que é médico veterinário do IDAF. Carlos, queria que você deixasse seu telefone de contato. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo em outros municípios também. Às vezes ficou uma dúvida, quer saber mais informações. Deixei o telefone. Cada município também tem seu escritório, não é isso? Isso. Todo município aqui do estado do Espírito Santo tem um posto de atendimento ou um escritório local do IDAF. Os produtores que quiserem entrar em contato, é só procurar o posto de atendimento do seu município e fazer algum questionamento, pedir para informar o veterinário, né, do seu município, que ele estará disposto a resolver a situação ou esclarecer determinadas dúvidas. A gente pede, né, o recado assim, que eu dou é que as pessoas notifiquem, comuniquem, até mesmo... Tem que reforçar, né? Exatamente. Os produtores, assim, pode falar dos vizinhos também. O meu vizinho lá tá com... Eu acho que o cavalo... Tem algum telefone para ligar, então, fazer essa denúncia? Tem o telefone que é 28 3553 1504, né, que é o telefone do IDAF aqui de Iguaçuí. E as pessoas podem ligar, informar o vizinho ou um parente, ou então dele mesmo, um animal que esteja doente. A gente atende também notificação anônima, não tem problema nenhum, pode comunicar que a gente não fala para ninguém, né? E a ideia é essa, erradicar a doença aqui do estado. Tá ok. Carlos, adorei a participação, tenho certeza que o pessoal